dia. Agradecendo a Deus por mais uma sessão. É a 39ª sessão ordinária de 18 de novembro de 2019. Registrando a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari, que está numa reunião, está chegando, conselheiro Mário de Melo, auditor Mário José Costa Filho, substituindo o conselheiro Júlio Cabral, auditor Alípio Reis Firmo Filho, auditor Luiz Henrique Pereira Mendes, procurador-geral João Barroso, nosso secretário Michel Levi, as taquígrafas, servidores, advogados, bom dia. Registrando só a ausência do conselheiro Júlio Cabral, que se encontra de licença para tratamento de saúde. Passamos a expediente da lavra do conselheiro Júlio Pinheiro, através do qual requer a concessão de férias relativas ao exercício de 2020, com início para dia 3 de fevereiro, registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício 37 de 2019, da lavra do conselheiro Júlio Pinheiro, também, da qual informa que usufruirá 37 dias das férias relativa aos exercícios de 2017, com início 3 de março de 2020. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofícios 984, 1044, 1045 e 1046 de 2019, da lavra do deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, através do qual comunica, respectivamente, a aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas referente ao exercício de 2015, bem como a aprovação dos relatórios de atividades do primeiro, terceiro e quarto trimestre e o relatório anual de 2015, registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício 983, 1000, 1001, 1002 e 1003, da lavra do deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, através do qual comunica também a aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, referente ao exercício de 2016, bem como a aprovação dos relatórios. Seguinte também o ofício 987, 1004, 1042, 1043, 2019, da lavra do deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, comunica também a aprovação da prestação de contas do ano de 2017, bem como a aprovação dos relatórios de atividades, relatório anual do exercício de 2017. Registro que já mandei determinei a adoção das medidas cabíveis. Agradecendo a Assembleia pelo trabalho sério que está tendo com as prestações de contas do Tribunal de Contas. Ainda expediente da lavra da senhora Eliene Alencar da Silva Borges, através do qual requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência por questão juridicamente relevante. A requerente, que é delegada aposentada e possui processo de recurso contra julgamento de sua aposentadoria em trâmite nessa corte, informa que ingressou nos quadros da Polícia Civil em 2001 no cargo de comissária. Ocorre que, no ano de 2004, por meio das leis estaduais 2.875 e 2.917, o cargo de comissário foi extinto e seus ocupantes foram alocados no cargo de delegado de polícia. Em 2005, foi interposta contra as citadas leis uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 3.415, perante o Supremo Tribunal Federal, tendo sido julgada procedente
mas devido à interposição e julgamento de embargos no ano de 2018, houve modulação da decisão, de modo que se deferiu o efeito da inconstitucionalidade até fevereiro de 2020. Ocorre que alguns processos de aposentadoria dos servidores abarcados nesta situação tramitam nesta Casa, sendo que, conforme informa a requerente, tendo sido alguns julgados pela legalidade e outros pela ilegalidade. Verifico, em razão do exposto, a necessidade que o Egrégio Tribunal Pleno aprecie mais detidamente a matéria visto que pode estar causando alguma insegurança jurídica nos servidores atingidos, uma vez demonstrada divergências em decisões e acordos tanto no Tribunal Pleno como nas câmaras desta Corte. Assim, voto para que, nos termos do inciso 2, artigo 295 do Regimento Interno, seja o requerimento autuado como questão juridicamente relevante e seguido ao rito regimental. Todavia, em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 296 do Regimento, passo inicialmente a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação acerca do cabimento da presente questão juridicamente relevante e, em seguida, aos conselheiros para discussão e votação. Presidente, bom dia a todos. Eu vou seguir o parecer já constante nos autos. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Presidente, inclusive nós temos tido processos anteriores que já foram julgados e a modulação é uma necessidade. Precisamos modular os efeitos da decisão da lei, da decisão do Supremo, acerca desse caso concreto. Eu acompanho no sentido de que possamos ordenar e aplicar essa modulação. Conselheiro Érico. Senhor presidente, só queria me relembrar uma coisa. Então, essa questão será distribuída? Sim. Nós estamos decidindo. Sim. E nesse momento, suspensa a tramitação dos demais, não é? Exatamente. Enquanto julga... De acordo. Agora, precisamos dar celeridade a essa questão de relevância, não é? A assessoria está me dizendo aqui que o conselheiro Mário Melo é o relator e quando a presidente propõe, o vice é o relator. Aí depois ele deixa e Vossa volta de novo. Vossa Excelência assume. Com certeza. Não, porque aí Vossa Excelência vai receber os processos do conselheiro Mário. Com certeza, com Pronto. prazer. Imenso. Com prazer. Olha só, então, por mim não... estou de acordo, agora sugerindo que essa questão seja decidida o mais rápido possível. Ok. Porque realmente há vários processos desses. Eu entendo absolutamente correto que nós definamos alguma coisa, porque há decisões conflitantes, Certo. inclusive dentro da própria Câmara. Exatamente. E precisamos decidir. Exatamente. De acordo. Ok. Conselheiro Josué Filho. Hoje eu vou economizar a pouca voz que tenho para dizer que a modulação e a unificação é uma imposição. Não pode o tribunal continuar pensando de uma forma à esquerda e outra à direita. Eu sei que Vossa Excelência está premida pelo prazo, né, de lei de 20 de fevereiro, se não me falha a memória. Eu creio que Vossa Excelência poderia até se antecipar em alguns julgamentos e ter esse conceito, essa jurisprudência para os demais, se o tempo não houver de fazer todos. Claro. Porque muita gente não sabe essa história, né? Que o comissário tornou-se delegado, caiu a legislação, tornou-se inconstitucional, o Supremo modula e diz não, até dia 20 eles podem ser delegados. Certo. Em síntese é isso. Ok. Conselheiro Mário de Mello. Eu comungo, presidente. Conselheiro convocado, Mário Filho. De acordo, presidente. Então, por unanimidade, aprovado. Ainda no expediente, temos o memorando
341/2019, da lavra do senhor Stanley Leite, secretário de Controle Externo desta Corte de Contas, através do qual encaminhou o manual de auditoria em licitações e contratos para aprovação deste plenário. Registro que, antecipadamente, determinei o envio, via processo do SEI, de uma cópia do manual aos gabinetes de Vossas Excelências para apreciação. Esta presidência vota pela aprovação do referido manual. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Érico. Conselheiro Idem. Josué. Conselheiro Mário de Mello. Acordo. Conselheiro convocado Mário Filho. Acompanho. Aprovado. Ofício 4/2019, da lavra do Coronel Roberto Oliveira de Araújo, através do qual solicito informações desta Corte sobre a existência de norma interna vigente que regule a entrada e saída de pessoas, objetivando a instrução de sindicância administrativa instaurada na Polícia Militar do Estado do Amazonas. Registro que já determinei a adoção das medidas cabíveis. Ofício número 1191/2019, da lavra do deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, através do qual encaminha cópia do requerimento 5.959 de auditoria do deputado Belarmino Lins, que trata de moção de aplausos ao conselheiro Mário de Mello, conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Érico Desterro e a conselheira Yara Amazônia Lins, em decorrência da eleição ocorrida no mês de outubro para os cargos diretivos do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Iremos agradecer a moção de aplauso. Ofício número 1188/2019, da lavra do deputado Josué Neto, presidente da Assembleia Legislativa, através do qual encaminha cópia do requerimento 5.965 e 5.967 de auditoria do deputado Sinésio Campos, que tratam de moções de parabenizações pela realização das Olimpíadas dos Tribunais de Contas, bem como pelo aniversário do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas. Iremos agradecer a moção. Ofício 37/2019, da lavra do professor Nilson José de Oliveira Júnior, diretor da Escola Superior de Ciências Sociais da UEA, através do qual solicita a disponibilização do nosso auditório para a realização de solenidade de 13 de fevereiro de 2020. Esta presidência vota pelo deferimento do pleito. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Érico. Conselheiro Presidente, Josué. desculpa, a senhora poderia repetir o ofício, por favor, essa solicitação do auditório, né? Certo. E quem vem, solicitação de quem? Desculpa, presidente. É da UEA. Ah, ok. Ok. Tá? Dia 13 de fevereiro, não é isso? 20. Ah, ok. Porque é uma solicitação que deve chegar à mão de Vossa Excelência, da UEA também, para o dia 13 de fevereiro. Não, Isso que é essa formalizar, né? Essa, tá bom. Mas isso aí já vai ficar... Não, isso aqui é 13 de fevereiro, Excelência. Essa do dia 13 também, então é exatamente é. essa. Não, Vossa Excelência, obrigado. É o dia 13, da UEA, Ok, eu... tá? Não dia 20. É do ano 20, né? Passamos a indicações e propostas. Esta presidência gostaria de parabenizar o conselheiro Mário de Mello e o conselheiro Érico Desterro pela eleição para respectivamente membro da diretoria da Associação dos Membros do Tribunal de Contas, a Tricom, e vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, IRB, ocorrida no último dia 14 de novembro, durante o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Gostaria de dar conhecimento também que no dia 4 de novembro do corrente ano foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta Corte a Portaria 1/2019, que aprovou o Manual de Rotinas de Segurança da Informação. Dessa forma, parabenizo, na pessoa do Procurador Carlos Alberto Almeida, todos os membros do Comitê Gestor de Segurança da Informação. Esta presidência gostaria de registrar que no dia 7 de novembro de 1890, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, criou por meio do decreto 966-A o Tribunal de Contas da União,
norteado pelos princípios da autonomia, fiscalização e julgamento, vigilância e energia, ressalto que no dia 7 de novembro, além de ser o aniversário do Tribunal de Contas da União, marca também o Dia Nacional dos Tribunais de Contas. Dessa forma, proponho o envio de voto de parabenizações ao Tribunal de Contas da União. Coloco em discussão. Acompanho Vossa Conselheiro Excelência. Ribeiro, Conselheiro Érico, Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Josué, Acompanho. Pleno acordo, Conselheiro Ari, Excelência. Pleno Conselheiro Mário de Mello, De acordo. Conselheiro convocado Mário De Filho. acordo. Senhor presidente. Ah, sim. Indicação de proposta. Aberta a palavra. Posso usar a palavra? Pode. Conselheiro Mário de Mello. Eu gostaria de dar ciência de duas decisões monocráticas, por mim preferidas, no processo número 820 de 2019, eu indeferi o pedido cautelar, tendo em vista a inexistência dos requisitos da fumaça do bom direito. E o processo 807 de 2019, também considerei prejudicado o pedido cautelar, uma vez que todas as etapas do processo licitatório restam exauridos e a empresa Manoel Limitada, vencedora do certame, já se encontra prestando serviço licitado. É só isso, presidente. Senhora presidente, conselheiro Mário, só o primeiro processo é referente se a Vossa Excelência falou o número do processo? Mas É 820 de 2019. as partes. A Trata-se parte de interessada. a Casa Militar. Ok. Ainda indicação de propostas? Conselheiro Érico. Senhora presidente, bom dia inicialmente. Gostaria de dar conhecimento ao Tribunal Pleno sobre uma cautelar deferida por mim para a suspensão do concurso público do município de Humaitá para o provimento de vagas em diversos cargos. O concurso já estava suspenso em razão de uma decisão proferida em ação popular, em trâmite no juizado da própria comarca. E a denúncia afirma que o Instituto de Tecnologia São Rafael seria inapto para a realização do concurso, não havendo comprovação de realização de outro concurso anterior e não constando das suas atividades principais qualquer menção à atividade correlata. E por essa razão eu suspendi, verifiquei aqui a existência dos requisitos para a suspensão e também decidi por isto. Claro, abri prazo para a defesa do município e era a comunicação inicial que eu gostaria de fazer. Primeiro assunto. Segundo assunto, Excelência, é para pedir a renovação de vistas do processo 10.973 de 2015. E a razão é muito simples. Eu que nunca deixo de cumprir o prazo regimental, que é de 1 semana, para os pedidos de vista, nesta tenho que pedir renovação porque o processo é eletrônico e na semana passada o meu gabinete ficou vários dias sem acesso ao sistema por conta da modificação do cabeamento que está lá sendo operado. Parece que agora já está regularizado. E por essa razão não tive condição de examinar e estou pedindo renovação destas vistas. Ainda, senhora presidente, para comunicar a Vossa Excelência que amanhã nós estaremos num evento da ouvidoria do Tribunal de Contas no auditório da Universidade Federal do Amazonas. É o lançamento do projeto Aluno Ouvidor e Pequeno Ouvidor em parceria com a Secretaria Municipal de Manaus, Educação de Manaus. Amanhã nós teremos um encontro com 1.400 gestores municipais, 700 pela parte da manhã e 700 pela parte da tarde para o lançamento desse evento. Estão todos convidados e, na realidade, é um projeto que nós começamos, né? Vossa Excelência sabe, porque deu todo o apoio a ele. Nós começamos já agora no segundo semestre e queríamos lançar ainda dentro da sua administração, para exatamente fazer justiça
a todo o empenho e todo o apoio que nos foi dado. Esse projeto visa, resumidamente, a iniciar um sistema de ouvidorias dentro das escolas municipais de Manaus, que eu não sabia, conselheiro Josué, eu não sabia, é a terceira maior rede municipal de ensino do Brasil. São 500 escolas, só perde para o estado de São Paulo, para o município de São Paulo, evidentemente, e para o município do Rio de Janeiro. E Manaus é a terceira rede municipal de ensino. E nós, então, estamos começando esse projeto com 3 escolas, a Escola Municipal Antônia Pereira, no Santa Etelvina, a Escola Municipal Abílio Alencar, na M10, quilômetro 35, é uma escola rural, e a Escola Municipal Dalvina Oliveira, no bairro do Tarumã. Então, os grêmios, eles vão eleger ouvidores dessas escolas e eles irão, então, participar ativamente desse processo de melhoria da qualidade do ensino, e nós vamos treiná-los, e nós vamos fazer, então, um sistema de cooperação com o tribunal para que eles tenham canal aberto com o Tribunal de Contas para, eventualmente, reclamar de algum problema que esteja havendo nesse sistema. E estão todos os seus convidados, penso que vai ser um evento muito importante. Nós teremos a participação efetiva de 1.400 gestores da rede municipal de ensino. Era isso, senhora presidente. Só. Ainda indicações e propostas? Presidente, sem tirar o brilho do mérito do trabalho do conselheiro Érico, que merecia até um silêncio para a reflexão. Imagine, excelência, que essa Secretaria Municipal, de quem fui o primeiro secretário, não tinha um pedaço de espaço em Manaus para sentar numa escola, porque o Estado me obrigava a ir para a zona rural e sobrava dinheiro e tinha que aplicar num super Mobral. Hoje, Vossa Excelência verifica que nós estamos com a terceira maior rede horizontal do Brasil, né? São muitos encargos para a prefeitura, o que ainda não implica um setor de qualidade, por exemplo, em educação especial e infantil, que é necessário e fundamental, porque foi nós assim que aprendemos. Ao parabenizá-lo, eu aproveito, presidente, para pedir permissão, Vossa Excelência. Eu sei que pode até parecer já gentileza demais, mas ele é merecedor de há muito, não agora que é o presidente eleito. Vou fazer uma confissão, esse cidadão, o 9.900, Mário Manuel Coelho de Melo, entre outras, ele tem 3 Elzas. Uma primeira que ele casou e que depois abandonou ele, uma filha que nasceu com esse nome e agora uma que o amarrou de vez. E ela vai aniversariar, e o tamanho do sorriso dele é que o casal é muito feliz. E que assim seja sempre. Parabéns. Eu também quero desejar à esposa do conselheiro Mário de Mello, pela passagem do aniversário, será dia 23. 3. As felicitações antecipadas. Espero que você não seja abandonado, como disse o Josué, como foi pela primeira. Vossa Excelência, Vossa Excelência falou que a primeira abandonou, né? É o que nós todos esperamos certamente. Eu acho que todos concordam com isso. Senhora presidente, da mesma forma, evidentemente que no momento adequado nós teremos a oportunidade de parabenizar pessoalmente a doutora Elza, mas estou aderindo às manifestações precedentes do conselheiro Mário de Mello. Eu também gostaria de me associar, sem a poesia do conselheiro Josué, mas... Sem a pérola. Mas desejando a minha irmã Elza, a querida Elzinha, toda a felicidade que a chegada do aniversário traz. Forma um belo casal, o nosso conselheiro Mário de Mello, e a Elzinha, que é a irmã querida, filha do nosso grande Chalubinho, com certeza vai fazer com que cada vez mais esse casal seja exemplo de felicidade, de harmonia
e de bem-querer de todos nós, que costumo dizer que é um casal dos mais agradáveis que eu tenho a oportunidade de conviver. Conselheiro convocado Mário Filho. Também quero aderir, presidente, às parabenizações pelo aniversário da doutora Elza. Saúde e felicidade, muitos anos de vida para ela. Procurador. Senhora presidente, também Por faço a não. minha adesão. Por não. Senhor presidente, obrigado. Conselheiro Mário de Mello, também me recebe meus cumprimentos ao aniversário da doutora Elza. Conselheiro Mário Melo, transmita nossos sinceros parabéns à sua querida esposa, querida por todos aqui no plenário e com certeza de toda a comunidade jurídica do estado do Amazonas. Parabéns. Eu também me associo parabenizando a querida amiga Elzinha, e é um presente, com certeza isso aí é para a vida toda. Até lá no céu vão se encontrar. Parabéns. Ainda indicação de propostas? Senhora presidente, Por não? primeiramente, meu bom dia a todos. Para anunciar que no dia 7 de novembro último, eu suspendi o edital de concorrência número 15, 2019, da Prefeitura Municipal de Manaus, cujo objeto foi a contratação de pessoa jurídica especializada para a concessão de serviço de utilidade pública, com o uso de bem público com outorga onerosa, compreendendo a criação, confecção, instalação, recuperação, manutenção de abrigos de passageiros em parada de ônibus. Também anuncio que caceia cautelar, anteriormente concedida, objeto do processo 692/2019, que trata de uma representação para que este tribunal avaliasse a contratação de empresa especializada para apoio a projeto de infraestrutura turística, que trata da revitalização de acesso ao Parque de Exposição Municipal José Maia, no município de Apuí. Isso foi no dia 5 de novembro. São os registros. Ainda indicação de proposta? Não havendo mais nada, passamos a julgamentos em pauta. Desculpa, distribuição primeiro. Conselheiro Júlio Pinheiro. 6. Conselheiro Érico. 2. Conselheiro Josué. 8. Conselheiro Ari Moutinho. 1. Conselheiro Mário de Mello. 3. Conselheiro convocado Mário Filho. 7. Auditor Alípio. 5. Auditor Luiz Henrique. 4. Passando para julgamento em pauta, vou antecipar a pauta do conselheiro Mário de Mello, que ele vai ter que se ausentar antes do término, e também não só o julgamento de pauta, mas a pauta administrativa. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 13 processos. No 5º processo, de número 13.980/2017, é embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. E o Ministério Público acompanha o voto do eminente conselheiro relator pela negativa de provimento. Pacificado, dou por aprovado. No processo 11º, número 2886/2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro... Não, agora, de acordo com o regimento, é o conselheiro Érico. Viu? Só que ele é o relator. Não, conselheiro Mário, que é o relator. É o 11º processo de número 2886/2018.
Recurso de revisão? É o 11 da É pauta que- do conselheiro Mário de Mello. Recurso de revisão, é esse, excelência? 2.886, 2018, é isso? Exatamente. É, Não havendo destaque, proclamo como aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. ok. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Então, a pauta aprovada. Passamos à pauta administrativa, que na pauta administrativa temos um total de 12 processos, sendo 10 de minha relatoria e um da relatoria do conselheiro Mário de Mello, e um sob a relatoria do conselheiro Érico, na condição de corregedor. Verifico que não foram registrados destaques. Contudo, ressalto a aposentadoria da servidora Rossana Maués Marques, parabenizando a servidora pelo seu tempo prestado ao tribunal. E também no processo do conselheiro Érico, gostaria de relatar, excelência? Fazer referência, excelência. Vamos ver se eu encontro. Está aqui. É o processo 1856/2016, que cuida de estágios probatórios. Estou aqui na condição de substituto do nosso corregedor-geral, conselheiro Júlio Cabral. E é um estágio probatório do servidor Alain José de Souza Bezerra, vencido com sucesso e, portanto, para sua estabilização no cargo que ocupa. É isto. Não havendo manifestação, dou por aprovado, né? E dizendo que o Alain é um servidor muito competente e merece o nosso aplauso e o registro Feito um bom trabalho. de bons serviços prestados ao Tribunal de Contas. Perfeito. Senhor presidente, eu também quero endossar as palavras de Vossa Excelência. Vossa Excelência, pediu a palavra? Não, o conselheiro Mário de Mello já relatou a pauta? Vai relatar ainda. Ah, sim. Pois não. Só para endossar as palavras de Vossa Excelência com relação ao Alain, eu que tive a oportunidade de discutir recentemente um aplicativo que o Tribunal de Contas disponibilizou no segundo simpósio internacional, e fiquei realmente mais do que convencido da sua competência, do seu valor, e, portanto, com muita honra, Alain, nós aprovamos, de acordo com o voto Estágio da probatório. relatora, Não, do conselheiro caso do corregedor. exatamente, o estágio probatório, Vossa Excelência no estágio probatório, e dizer que eu, ainda essa semana, quero conversar acerca desse assunto para que nós possamos seguir no trabalho. Ok. Parabéns, viu? Nós passamos a... Primeiro seria o conselheiro Mário de Mello, que para relatar o estágio probatório também do auditor Luiz Henrique Pereira Mendes. Obrigado, presidente. O nosso relatório é extenso, mas está disponibilizado a todos vocês. Eu vou ler o resumo do nosso voto. Com base nos autos, voto no sentido de o Tribunal Pleno aprovar o estágio probatório do senhor Luiz Henrique Pereira Mendes, nomeado para exercer o cargo de auditor do quadro pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, por intermédio do decreto 13 de 11 de 2017, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais. Determinar que seja consignado nos assentamentos funcionais do auditor Luiz Henrique Pereira Mendes o resultado de sua avaliação do estágio probatório, bem como a decisão preferida por esse colegiado. Da ciência da decisão ao auditor Luiz Henrique Pereira Mendes, e posteriormente, após a adoção de todas as providências pertinentes a esse feito, arquivar os autos nos termos regimentais. É como voto, senhor presidente. Então, aprovado o estágio probatório. Senhora presidente, só para também fazer uma referência ao nosso conselheiro substituto Luiz Henrique, Vossa Excelência permite que eu chame de conselheiro substituto? Pois bem, mas a nomenclatura
nomenclatura constitucional seria de ser privilegiada. Mas, desculpe interrompê-lo. Exatamente por conta do que nós já presenciamos nesse convívio de 2 anos, Vossa Excelência realmente tem despontado como um servidor exemplar e que certamente serve de inspiração para muitos, para todos que estão aqui, pelo alto nível de conhecimento que Vossa Excelência detém e de todas as qualificações que Vossa Excelência tem demonstrado ao longo desses 2 anos. Parabéns, meus sinceros parabéns, Dr. Luiz Henrique, conselheiro substituto. Senhora Presidente, eu acompanhei o estágio do Dr. Luiz Henrique porque participei da comissão de vitaliciamento dele. O presidente é o conselheiro Júlio Cabral, que todos sabem está afastado, e eu tive nessa reta final que assumir e trazer no prazo legal e constitucional o processo do Dr. Luiz Henrique. Quando eu refiro aos auditores como auditores, eu quero deixar bem claro que eu estou frisando uma conquista pessoal de cada um. Eu, se fosse auditor, eu faria absoluta questão de ser chamado de auditor, porque essa é a nomenclatura que a Constituição Federal deu a esse cargo. Eu estaria muito orgulhoso de ser chamado de auditor, porque foi o cargo que eu conquistei mediante um concurso público, de provas e títulos. É por essa razão. Não há necessidade de inventar uma nomenclatura para se dar o devido respeito a um cargo que merece o respeito e a consideração de todos, assim como foi do Ministério Público, e fiquei muito orgulhoso de ser do Ministério Público e de ser chamado de procurador do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas. Eu apenas quero dizer isto. Não é nenhum demérito, doutor Luiz Henrique, quando eu faço referência à auditoria como o cargo que está contemplado na Constituição. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, pelo que vejo, Vossa Excelência veio para acrescer ao Tribunal de Contas. Tem tido participação destacada dentro do Tribunal, já propondo medidas que fazem com que o Tribunal melhore. Em vários momentos, Vossa Excelência demonstrou aqui um espírito público dos mais íntegros, e eu tenho absoluta certeza que o Tribunal de Contas ganhou muito com a sua chegada ao Tribunal, muito. Eu espero que o quadro de auditores do Tribunal se complete, tenho insistido nisso, né? Tenho insistido como insisti na realização desse concurso, como insisti na realização do concurso que trouxe os outros 2 auditores para o Tribunal. Eu sempre estive à frente disso, sempre quis o Tribunal com o feitio constitucional, inclusive discutindo com o conselheiro Raimundo Miquiles, que se opunha ao concurso de auditor. Não sei bem por que razão, mas não vem ao caso mais. E eu estou aqui para parabenizar Vossa Excelência pelo justo e merecido vitaliciamento que Vossa Excelência completa hoje, depois de 2 anos de efetivo exercício e de efetiva colaboração para a melhoria desse tribunal. Parabéns, doutor Luiz Henrique. Passamos a julgamento em pauta. Senhora Presidente, Pois não? pela precedência e pela beleza interna e externa, meu querido conselheiro Josué Muito Souza obrigado. Filho. Mas Eu queria pedir desculpa, atrapalhando. Vossa Excelência me autoriza. Pois não, Excelência. Muito Mas obrigado. é por ciúme. Já deixa a Porque- saudade, mas sábado estaremos juntos. Pois não, conselheiro. A coincidência, conselheiro Ari, é um mero acaso. Na realidade, essa data da vossa maiúscula e efetiva vitalidade ocorre a 10 dias do seu aniversário. Vossa Excelência tinha que ter um presente dessa corte. Ei-lo. Senhora Presidente, Pois não. eu não poderia deixar de me associar a todas as manifestações com relação ao Dr. Luiz Henrique. É uma pessoa que eu tenho um grande apreço e tive a honra de ser, à época, o presidente que deu posse ao eminente auditor
que com certeza engrandeceu em muito essa corte. Homem de gestos e ações simples, com uma bagagem jurídica impressionante, uma bagagem de vida. Entendo eu, doutor Luiz Henrique, que é pelo seu alto nível religioso e espiritual que com certeza faz com que a sua atuação nessa Corte de Contas seja a mais íntegra, mais correta e mais humana possível. Mais do que merecido o cumprimento do estágio probatório e a questão definitiva da sua vitalicidade. Senhora presidente, eu também quero cumprimentar o colega de bancada, que, diga-se de passagem, já é vitalício desde que tomou posse. Parabéns, meu querido amigo Luiz Henrique. Senhora presidente, ao conselheiro substituto Luiz Henrique, meus parabéns, que Deus te abençoe, te guarde e te conserve. Senhora presidente? Pois não. Pois não. Eu só quero agradecer, né, as palavras. A minha formação não me permite admiti-las como verdadeiras, mas eu vou colocar como alvo na minha atuação aqui nessa corte. Agradecer e cumprimentar esse tribunal pelo compromisso, como o conselheiro Érico Beck falou, do compromisso desse tribunal com o modelo constitucional, né, do cargo de auditor, e cumprimentar, né, o Tribunal Pleno como um todo, né, o conselheiro Josué, né, na época foi o presidente, a época que realizou o concurso, o conselheiro Érico coordenou a banca do concurso, né, o conselheiro Ari lembrou muito bem aqui, jamais esquecerei, que tomou, né, as providências para a nomeação, para a convocação dos candidatos. Então, é um prazer muito grande trabalhar aqui no tribunal, é uma honra para mim, e eu quero dizer que o meu compromisso, o meu sentimento vai ser de estar sempre em estágio probatório, né? Sempre ouvindo aqui as considerações de Vossas Excelências, sempre aprendendo com o Ministério Público, os órgãos técnicos. Então, é uma honra para mim e quero reafirmar aqui meu compromisso com esse tribunal de serviço e dedicação. Muito obrigado. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 7 processos. No processo de número 13.533, 2019, há pedido de vista por parte do conselheiro convocado Mário Filho. Dessa forma, vista concedida por esta presidência. Os demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Érico, temos 8 processos. No primeiro processo de número 2.594, 2016, há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Presidente, trata-se de embargo de declaração posto pelo senhor Valdenor Pontes Cardoso e o Ministério Público manifesta no sentido da negativa de provimento. Aprovado processo. No segundo processo de número 12.307, 2018, também há embargo de declaração. Passa a palavra ao Procurador-Geral para a manifestação. 12.307. 12082. São dois, Excelência. 2.594, que já foi, e o 12.082, de 2018. Perfeito. Pois não, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Romero José Costeira de Mendonça e o Ministério Público acompanha o voto do eminente conselheiro relator pelo julgamento de extinção da representação sem resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência de litispendência. Pacificado. Dou por aprovado o processo. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 7 processos. Permanece em destaque o 16196 do conselheiro Érico, feito pelo conselheiro Érico. No terceiro processo, há um pedido de vista. E no sétimo processo, de número 16.196, 2019, há a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Todavia, verifico se o assunto em debate trata de determinações de correções e guias financeiras de aposentadorias, matéria na qual o conselheiro Érico é vencido. Então, dou por aprovado o processo, de acordo com a maioria.
Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior, temos 13 processos. No terceiro processo de número 13.773/2016, há pedido vista do conselheiro Mário Filho. Todavia, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Érico para determinação. Vista concedida. Devolvo a presidência, Vossa Excelência. No quarto processo de número 11.497/2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Excelência, na realidade, eu proponho a regularidade com ressalva, multa de R$ 1.706,80 e mais outra multa no valor de R$ 13.654,38, de acordo, em plena harmonia com o órgão técnico e com o Ministério Público. Já o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterri Silva, se me permite, ele propõe a irregularidade e alterar a fundamentação para o artigo 54, inciso 2º, da Lei 2.423/96. Ratificar os itens 2 e 4 do voto, no caso do meu voto como relator, e notificação do responsável. Eu, com a devida venha, mantenho meu posicionamento. Em votação, conselheiro Júlio Pinheiro. Com o relator, sem a multa. Qual das duas, Excelência? Ok. A de 13 mil. A de 13 mil. Conselheiro Josué, voto com o relator ipsilitas. Conselheiro convocado Mário Filho. Acompanho o relator. Então, por maioria, aprovado o voto do relator. No sexto processo de número 15.526/2018, a pedido de vista do conselheiro convocado Mário Filho. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Mário de Mello já foi julgada. Passamos à pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos 3 processos. No segundo processo, embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida juntamente com o conselheiro Júlio Pinheiro. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Érico Desterro. Desculpe, Excelência, qual o processo? É o segundo da pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Cuida-se de embargos de declaração, então. E eu solicito o parecer do Ministério Público. Procurador. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Antônio Carlos dos Anjos Antunes, e o Ministério Público manifesta-se no mesmo sentido do voto do auditor Mário Filho pelo provimento. Não havendo quem divirja, os embargos pelo provimento, para que efeito, Excelência? Diga, meu amor. Para anular, para mudar o quê? Vossa Excelência, conselheiro convocado, Mário Filho, por favor. Mas qual é o processo? Os embargos são no sentido de dar... o meu voto é no sentido de dar provimento aos embargos para anular a decisão proferida em recurso de revisão anterior. Então, não havendo Determinando a instrução do feito. Não havendo divergência, estão aprovados os embargos para esses efeitos mencionados, com efeitos, portanto, infringentes. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência e, julgando ainda a pauta do conselheiro convocado Mário Filho, nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado os termos do voto do relator. Desculpa, Excelência. Só para registrar no processo anterior, eu não tenho dado efeito infringente em nenhum embargo de declaração. Está impedido, Excelência. Eu estou impedido, né? Pauta do auditor Mário Filho, temos 10 processos. No 10º processo de número 13.903/2019, declaro meu impedimento e, dessa forma, considerando o conselheiro Mário de Mello também se encontra impedido, passa a presidência ao conselheiro Érico. 13.903/2019. Eu também me consta impedido e o
Também me consta. Excelência, eu não estou localizando. É o 10º processo da Não, pauta. É porque a minha pauta ela já está na 54º. É o último processo da pauta de auditor do Mário. Obrigado. Um minuto. Conselheiro não está Mas impedido. temos quórum? Impedimento. Conselheiro não está Eu- impedido. 3. Aqui consta, Tá né? sim, tá como impedido. Então, Tá. conselheiro Júlio Pinheiro, quórum. Há quórum. Há alguma divergência a ser anotada? Então, aprovado. Não há quórum não. Tem que convocar alguém porque é auditor, não é? 1, 2, É auditor. Hã? É proposta de voto. Convoco em sessão para o quórum o auditor Alípio Filho. Tem condição de julgar agora? Estou abrindo aqui o processo, Excelência. Está sendo processado aqui a TI. Agora eu estou impedido em por quê? Então, porque foi o relator. Fui contra. Se Vossa Excelência quiser retirar o seu impedimento. Mas aqui consta com Eu e o impedimento. Romário. Hã? Eu e o Romário. Não, porque às vezes inventam uns impedimentos aqui que não existem. Eu fico atento para isso. Culpa do Mistil. Não. Não, tô brincando. Você é perfeito. Proposta do relator é pela negativa de provimento. É isso? Sim. Eu acompanho, Excelência. Não havendo divergência, dou por aprovado a proposta de voto do auditor Mário Filho. E devolvo a presidência a Vossa Excelência. Receba a presidência. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Alípio Filho. Temos um processo de número 16.069/2019 que não possui destaque. Dessa forma, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique, temos 6 processos. No 4º processo, de número 1571/2019. Excelência. Pulou a pauta do auditor. Pauta do auditor Alípio Filho, temos 3 processos. No primeiro processo, de número 11.522/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, esse processo, o conselheiro Érico disse que ia se manifestar em sessão. Não vou. Senhor presidente, cuida-se de uma representação. Aliás, estão apensos esses dois? Bom, estou verificando que ambos tratam de um processo desmembrado do processo 13.032. Ambos. Bom, são 2 representações que foram desmembradas do processo principal ou de outro processo 13.032/2016. E o ponto, senhora presidente, senhores conselheiros, da minha divergência, é que há uma proposta De multa. no sentido de julgar procedente e aplicação de multa. Aplicação de multa relacionada ao descumprimento de uma obrigação contratual. Bem, e no meu modo de ver, esse desmembramento ele não deveria ter acontecido, porque diz respeito porque não está sendo solucionado a questão de fundo aqui. Só está sendo solucionada uma questão
dentro da contratação. Mas a contratação como um todo continua sendo examinada pelo DICOP, pela Diretoria de Obras Públicas. E já agora aqui há uma proposta de julgar procedente para aplicar multa em relação de um contrato que ainda não está completamente analisado pelo órgão de obras públicas, pela Diretoria de Obras Públicas. E, portanto, a minha divergência até pode ser julgada procedente, mas no sentido de ser, de novo, apensado ao processo principal, para lá serem adotadas todas as medidas cabíveis em relação ao contrato. Se o contrato é irregular, multar, considerar em alcance quem tem que devolver de recurso público, porque aqui é apenas um aspecto relacionado do contrato, e eu não penso correto que o tribunal haja desse jeito. E, portanto, meu voto é no sentido de julgar procedente, mas apensar ao processo principal e, eventualmente, as sanções serem ali combinadas aos gestores. Senhora presidente, a proposta, a manifestação do conselheiro Érico é no sentido de julgar procedente única e exclusivamente, até porque qualquer sanção a ser aplicada não poderia ser aplicada agora e aplicada na frente, lá, por ocasião do julgamento do processo principal. Então, haveria aí uma espécie de bis in idem. Nesse caso, é essa a propositura de Vossa Excelência, conselheira. Só conhecer da representação. Conhecer, julgar procedente. Julgar procedente. Mas mandar determinar a juntada no processo principal e lá ser em conjunto. Não seria só conhecer e determinar a juntada, que a procedência seria... É porque é um aspecto, inclusive um aspecto caro a Vossa Excelência, devo lhe dizer. Está relacionado à questão da ponte, da questão de licenciamento ambiental. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou contrário, apenas que, no meu modo de ver, tudo tem que ser apurado de uma vez. Sim. E o gestor ter sancionado por todas as irregularidades de uma vez só. Esse negócio de sancionar por etapa, aí daqui a pouco o tribunal aplica outra multa, aí entra em embargo de declaração com efeito de anula tudo, e daqui a pouco não tem mais nada. Então eu estou tentando evitar que as coisas não sejam feitas de uma tal forma que o tribunal, ao fim, não conclua em absolutamente nada e acabe não resultando em absolutamente nada. Então, que seja julgado de uma vez só e aplicado ao gestor todas as sanções que cabem ser aplicadas de uma vez só. Então, nesse caso, seria conhecer e determinar a remessa para o processo principal Pode ser, da representação. Vossa Excelência, eu concordo com Vossa Excelência. Ainda não julgar para o processo. Senhora presidente, na condição de relator, queria discutir a matéria. Por não? Esse processo, não somente esse, mas outros processos decorreram da denúncia feita pelo senhor Gilberto Alves de Deus, processo 13032-2016, processo físico 4994-2015. Então, foram várias as denúncias que tiveram por objeto de inúmeros contratos feitos pela CEINFRA no interior do Estado. Então, como a matéria era complexa e se tratava de objetos distintos, seguindo a linha regimental desta casa, então eu determinei que houvesse o desmembramento desse processo principal em vários processos específicos. Esse é um procedimento de praxe desse tribunal. Não é a primeira vez que é utilizado esse procedimento. E, repito, amparado pelas normas do tribunal, pelo regimento interno e lei orgânica. Então, eu não estou em momento algum inovando em relação à condução deste processo. Estou fazendo o que sempre fiz, o que muita gente aqui faz, claro, dependendo da conveniência e da oportunidade processual, que é desmembrar para analisar melhor cada matéria. Mesmo sendo, nesse caso específico aqui, como houve vários processos, vários contratos, inúmeros contratos, seria contraproducente você trazer para um processo só a análise de todo um conjunto que repito, cujo objeto é heterogêneo, ou seja, cada um trata de uma obra específica.
Por exemplo, em relação a esse que está sendo discutido agora, é a Ponte do Pera. Eu estive pessoalmente lá, que tratou da obra de construção de uma ponte lá na municipalidade de Coari. E assim o foi ao longo de toda a execução da gestão da doutora Valdívia. Então, o que eu estou fazendo aqui, repito, Excelência, achei oportuno e mantenho o meu posicionamento no sentido de melhor conduzir esse processo, dividi-lo em partes, para analisar cada parte de per si. Agora, a análise feita por esse tribunal em relação a cada processo, se imputa sanção, se imputa débito, se afasta do exercício público, isso depende da conduta adotada pelo gestor em cada contrato. Ninguém aqui está trabalhando, vislumbrando um bis in idem. Ou seja, no cômputo final, todas essa avaliação feita pelo tribunal em cada processo, elas vão migrar e compor a avaliação das contas do período que se refere a cada processo. Aí sim, você vai impactar a gestão. Tá? Então, a proposta é essa. Eu entendo que essa é a melhor solução. Aliás, já finalizamos, o processo está em pauta. Já foram ouvidos os gestores, já foram ouvidos os fiscais, já foram ouvidos as empresas. Voltar ao zero, é oportuno isso? Em relação especificamente à doutora Valdívia, abrindo rapidamente aqui o site de notícias aí da internet, eu vejo, por exemplo, que ela foi multada pelo tribunal, notícia agora de setembro de 2019, 7 milhões de infração. Eu vejo que em fevereiro de 2019, deste ano também, ela foi condenada a devolver 11 milhões de infração. Eu vejo que ela foi aberto em junho deste ano um procedimento para investigar possível fraude em processo licitatório conduzido pela doutora Valdívia Alencar. Ou seja, não se trata de qualquer um ator, de qualquer um agente público. Se trata de um agente público que é contumaz na prática da irregularidade. E isto não é apenas nesse processo. São vários processos que correm aqui dentro deste tribunal, que eu creio, na minha opinião, e por isso dividir, o tribunal tem que dar uma resposta imediata, como já deu no passado, a cada conduta desta agente pública, público. Então, eu creio que a melhor forma de encaminhar a problemática, não somente nesse processo, mas em todos os processos que são de interesse, que envolva a doutora Valdívia, e não apenas elas, qualquer agente público que esteja na condição dela, seria analisar o mais rápido possível. Agora, voltar a zero, eu, com as devidas vênias, não concordo, Excelência. Senhor presidente, Vossa Excelência fez referência aí que ela já foi condenada em alcance em 11 milhões e alguma coisa. É referente a essa obra do Pera? Não, Excelência, esses que são outros processos. O que eu estou analisando eu só questionei essa questão dos números, foi exatamente... Mas vamos se ater ao processo da pauta, claro, certo? Não, Excelência, que ele fez uma referência, que ela já foi condenada de devolução a 11 milhões e alguma coisa, eu só quis perguntar se é referente a essa questão da Ponte do Pera. Nada mais, foi informado que não. Ótimo. A ponderação foi feita, eu até poderia me inclinar aí nesse mesmo caminho, exatamente os questionamentos a posteriori. Se ela já tem condenações em outros processos, e se não é referente a isso, e esse fato em si, essa representação, remete a uma apreciação das contas que serão apreciadas, Vossa Excelência é o relator dessas contas, não? Depende do ano, Excelência. Nesse caso aqui, 2015 e 2016, eu teria que avaliar se eu estou na relatoria das contas, mas quem vai apreciar é o relator de cada conjunto de contratos relativo exatamente isso. Mas eu acho o seguinte, que nós deveríamos finalizar essa avaliação para depois oferecer ao relator do exercício, ao competente relator, condições e subsídios para que ele melhor conduza a avaliação como um todo das contas públicas. É isso. Como se trata de uma multa específica da procedência da representação,
Eu até me inclinaria, sim, a julgar procedente, como propôs o conselheiro Érico Desterro, e conhecer da representação e julgar procedente, até porque já há uma caracterização. Como essa apreciação desse contrato específico se dará por ocasião do exercício, não é exatamente isso? Não, o contrato específico já foi analisado aqui. O que vai acontecer é que esse contrato vai compor a gestão do ano. Claro que a doutora Valdívia não atuou apenas, não geriu apenas esse contrato. Ela geriu outras ações e não apenas ações contratuais. Ela autorizou, por exemplo, realização de despesas. Ela contratou pessoas, ela deflagrou procedimentos licitatórios. Ou seja, a gestão dela como um todo é que será analisada no exercício correspondente. Nós estamos tratando de um ponto específico do exercício. Então, ele não vai ser reanalisado, ele vai ser levado em consideração na gestão como um todo. Pelo menos é essa a linha que eu sempre adoto na condução do meus processos. Mas, Excelência, Vossa Excelência está fazendo referência a um contrato de 11 milhões e pouco. E não está dizendo se esse contrato foi considerado legal ou não. Está simplesmente aplicando uma multa específica. É porque, na verdade, é uma representação, Excelência. Sim, mas está aplicando uma multa específica. A dúvida é exatamente o que se vai apreciar a posteriori. Sim, depois de ouvi-la, ela não, inclusive desse processo aqui, Excelência, aliás, não nesse processo, mas no próximo processo, ela foi revel, que é o seguinte, é o da pauta, o processo seguinte da pauta, 11.536. Foi revel, que não é o caso. Foi revel. Então, o histórico da senhora Valdívia não é dos melhores, pelo menos eu vejo dessa forma. Outra, nesse caso específico, ela deixou de cumprir uma determinação da legislação da Marinha do Brasil, na medida em que ela não se resguardou em obter o nada a opor por parte da Marinha lá no município. Ou seja, trata-se de uma legislação nacional. E mais, dentro daquilo que lhe interessa particularmente a todos nós aqui, mas a Vossa Excelência em específico, a questão ambiental. Já está claro aqui, por opinião do órgão técnico, pela minha opinião e pela opinião do Ministério Público, que não foi solicitada o competente EIA-RIMA por parte da gestora. A meu ver, não tem mais nada o que fazer nesse processo, Excelência. É julgar e colocar em votação, julgar, e depois subsidiar o relator competente da época para fins de avaliar as contas como um todo. Não vejo outra saída senão essa. Vossa Excelência me informa um fato novo, que então essa multa se dá por eu não ter cumprido as regras do EIA-RIMA. Eu disse a e a legislação ambiental também. Eu disse a Vossa Excelência. O EIA-RIMA especificamente é um fato que pode gerar essa... Se me permite, veja, nós estamos aqui falando sobre uma multa por conta de um documento que não está no processo licitatório, no projeto, e estamos deixando de lado o principal, que é a obra em si, se ela é regular, irregular, se houve superfaturamento, se não houve, se ela vai ter que devolver. Quer dizer, nós estamos aqui no penduricalho com devido respeito. Não, eu concordo. Eu concordei com Excelência. Quer dizer, uma multa por causa do EIA. E a obra, eu estou falando, e a obra está lá. Está lá, no DICOP, bolando por aí, sei lá por onde. Verdade. E nós não estamos examinando o problema da obra. É isso que eu estou querendo dizer. Que aqui, eu vou inabilitar por causa disso. E outra coisa, o processo seguinte, que eu não estou julgando o processo seguinte, porque não estão... Eu perguntei se estavam juntos. Disseram, não está. Então eu estou julgando só este, não estou julgando o próximo. O próximo, eu concordo integralmente. A única coisa que eu divido é quanto à inabilitação dela. Mas no próximo eu estou julgando procedente e mandando aplicar. Por quê? Porque nós estamos examinando o contrato. Eu não estou examinando aqui EIA-RIMA ou o que seja. Então, que fique bem claro isto. Neste processo, que eu estou julgando este, não estou julgando outro. A minha posição é constatado que houve uma irregularidade, volte à instrução e lá se aplique a multa devida. Senhora Presidente, eu vou pedir vista nesse processo para analisar com mais calma. Dos dois ou do primeiro? O primeiro.
Então, no segundo Se não processo, estão conexos, ele acabou de dizer o que não estão segundo conexos. processo de Não número estão. Não estão conexos. acabou de dizer. 11.536/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Passo inicialmente a palavra ao relator. É o 11.536, excelência. É isso, né? Sim, 536. A divergência com relação que o contexto é o mesmo. É uma representação que foi desmembrada do processo original, em que, após a oitiva dos gestores, concluir por determinar o ressarcimento erário, aplicar multa à gestora e no caso, a doutora Valdívia, assim como o fiscal do contrato, doutor Walter da Silva. Também inabilitar a senhora Valdívia e o senhor Walter por até 5 anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, previsto aqui no artigo 56 da nossa lei orgânica. Eu apenas, então, com relação a essa inabilitação, é que existe a divergência entre eu e o destaque formulado. Com relação a essa sanção, excelência, eu tenho também muito cuidado, muita prudência para aplicar, uma vez que se trata de um ato drástico, né, que é afastar e proibir durante 5 anos de alguém colaborar com a administração pública. Eu sempre tenho muito cuidado e assim oriento a minha equipe ao aplicar essa sanção. Nesse caso específico, já falei ainda há pouco, fiz aqui 3 referências, não se trata de uma gestora qualquer, no sentido de que ela é useira e vezeira da prática dessas infrações, não é de agora, de vários anos, são vários os processos que envolvem aqui no tribunal. Então, eu creio que, e esse é um princípio que eu sempre sigo, agasalhado aí pelas normas do direito administrativo, é que um gestor público deve funcionar como um síndico de um condomínio. Você deve conservar, você deve guardar os bens e valores públicos. E na medida em que você costumeiramente não guarda, não usa, não protege o patrimônio público, aí sim incide a figura do artigo 56, que é proibir durante um prazo determinado para então você voltar a ser síndico desse grande condomínio público. Então, por isso, excelência, é que eu mantenho a inabilitação para o exercício de cargo ou função de confiança, não apenas da senhora Valdívia, mas também do senhor Walter da Silva, que foi o engenheiro que atuou aí nesse processo. É o registro. Conselheiro Érico. Sou contra a inabilitação. E no caso do engenheiro, que é fiscal, eu não sei como é que a gente vai inabilitar o sujeito que exerce o cargo efetivo dentro da administração pública. O correto seria determinar a abertura de um PAD para que ele seja demitido a bem do serviço público se comprovado que ele fez tudo isso aí. Mas, enfim, eu não quero mais, eu não sei porque a pauta para quando chega nesse ponto. O meu voto já está posto aí. Eu sou contra a inabilitação. Pronto. Conselheiro Júlio Pinheiro, como vota? Com relator. Conselheiro Josué Filho. Da mesma forma que votou o conselheiro Érico. Conselheiro Ari. Eu só divirjo do relator com relação ao engenheiro, mas pela inabilitação da doutora Valdívia, eu acompanho na Eu vou rever e acompanhar a posição do conselheiro Ari. Eu acompanho, excelência, eu vou refazer e vou acompanhar a vossa posição também. Conselheiro convocado, Mário Filho. Acompanho o posicionamento do conselheiro Ari. Então, aprovado com essa... Eu não entendi. O que foi decidido? Apenas inabilitado a Valdívia. Qual é o quórum? Conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué, Ari e Mário Filho. Vossa Excelência vota pela inabilitação também da... Eu votei da forma com que votou Vossa Excelência. Eu votei contra, por isso que eu quero checar. Então, eu o acompanhei. Então, ele é contra. O Josué é contra. Vamos lá. Júlio Pinheiro a favor. Ari e Mário Filho. 3-2. Não está inabilitada. A lei exige maioria... absoluta, excelência. Me permita. Tem que ver isso aí, não tenho certeza absoluta. Mas tem porque a maioria absoluta
Não pode ser um som seria diferente. 5 ou 4. Na realidade, a maioria absoluta é 4. E não tem 4 votos aqui, tem? Não. Tem 3-2. Então ela não foi inabilitada. E se registra isto. Que fique registrado. Então, aprovado o voto com essas ressalvas. No processo restante, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 6 processos. No quarto processo, de número 571/2019, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Josué Filho. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Érico. Desculpe, excelência. Não tem destaque, excelência. Qual é o processo? Só para eu... É o quarto da pauta do auditor Luiz Henrique. Não havendo destaque, dou por aprovada a proposta de voto do eminente auditor. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. No quinto processo, de número 620/2019, há sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho. Passa inicialmente a palavra ao relator. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso ordinário. Em minha proposta, eu me manifestei no sentido de que fossem excluídas as 2 multas aplicadas no acórdão combatido. Sua Excelência, conselheiro Érico, propõe a manutenção de uma delas. Na oportunidade em que, Excelência, cumprimento Vossa Excelência pela manifestação, pela contribuição ao processo, agradeço, mas peço sua licença para manter minha opinião nessa proposta. Era isso, Excelência. Obrigado. O meu voto é no sentido de manter a multa pelo atraso no envio da prestação de contas. Como vota o conselheiro Júlio Pinheiro? Com o relator, excelência. Conselheiro José Filho? Conselheiro Ari Moutinho? Com o relator, excelência. Conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Então, aprovado. Processo. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Finalizando a pauta ordinária, a pauta administrativa já foi julgada. Agradecendo a Deus por mais uma sessão e pedindo a proteção e bênção para todos nós e nossas famílias. E marcando a próxima sessão para o dia 26, a hora regimental. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde.